turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Bem com vocês, turminha? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, turminha, antes de iniciar o vídeo, caderno, lápis, caneta, borracha, para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando e aquelas informações que você achar interessante, você pode printar a tela, certo? E passar para o caderno. E assim continuar com seus estudos. Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Química nuclear. Pois é. Então, a química nuclear é a parte da química que vai tratar das reações que ocorrem no núcleo do átomo. Então, aqui a gente precisa entender que são reações que vão estar trabalhando com os prótons. Eu vou ter mudança. Um átomo vai se transformar em outro átomo. Por quê? Porque vou ter uma variação do número de prótons. Sabemos que o número de prótons é o RG, é a identidade do átomo. Bom, se nós temos a química nuclear, um fenômeno da radioatividade, nós vamos ter a emissão de partículas, né, que chamamos de radiação. Pode ser partículas alfa, partículas beta ou a radiação gama, certo? Bom, desses tipos de radiação, a menos perigosa, né, são as partículas alfa. Elas têm um poder de penetração muito baixo, ok? A nossa roupa consegue impedir a radiação alfa. Agora, a gama, ela é extremamente ionizante. Então, ela vai estar atravessando a matéria, por exemplo, o nosso corpo, e vai estar gerando íons no nosso corpo, que vai gerar alguns problemas. Então, a radiação gama, ela é extremamente ionizante, muito forte, poderosa, ok? A radioatividade, né, e quando você lembra de radioatividade, você deve estar lembrando dos raios X. Então, eles também fazem parte, né, desse estudo, do estudo da química nuclear, certo? Nós temos as leis da radioatividade, a emissão de partículas alfa, que vai estar diminuindo o número atômico em 2 unidades e a massa em 4 unidades daquele átomo emissor, daquele radioisótopo. Também nós vamos ter a segunda lei da radioatividade, a emissão de partículas beta, que vai estar aumentando em uma unidade o número atômico. No entanto, a massa vai permanecer a mesma. Bom, e quando falamos de radioatividade, a gente já lembra da fissão nuclear e fusão nuclear. Fissão quer dizer quebra do núcleo atômico. Átomos muito grandes, né, com muitos prótons e nêutrons, são átomos instáveis, eles vão fissionar com facilidade, vão quebrar. Fissão nuclear, bomba atômica, reatores nucleares, né, é esse princípio. Fusão nuclear já é um processo inverso, né, é a união de átomos pequenos, átomos leves, átomos estáveis, gerando um átomo maior, ok? É a fusão, a junção, a união, combinação. Escolha o termo que você quiser, certo? Lembrando que muitos países têm como sua principal matriz energética os reatores nucleares. Turminha, desde que os protocolos de segurança sejam bem estabelecidos e seguidos à risca, é uma tecnologia confiável, ok? E uma fonte segura de energia, certo? Agora, né, se não for devidamente controlado, certo? Pode gerar problemas. E tivemos alguns problemas relacionados a reatores nucleares, né? Chernobyl é o grande exemplo. Mas tivemos também um problema no Japão, né? Fukushima. Mas aí já foi devido a um grande terremoto, maremoto, né? Que atingiu aquela região e chegou à usina nuclear. Tudo bem? É um assunto muito polêmico, né? Mas a gente precisa estar dominando, conhecendo para termos a nossa opinião. Show de bola? Essa foi uma revisão da química nuclear e agora nós vamos resolver algumas questões. Tudo bem? Então vamos começar, turminha. Olha só.
Energia nuclear é toda energia associada a mudanças da constituição do núcleo de um átomo. Por exemplo, quando um nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio 235, e só lembrando que 235 é a massa, ok? Então, toda vez que você ouvir urânio 235, urânio 238, é a massa atômica daquele elemento, tudo bem? Então, vamos lá. Dividindo parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Esse processo é denominado fissão nuclear. Show? A central nuclear é a instalação industrial própria usada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radioativos, que, através de uma reação nuclear, produzem calor. Nessas centrais existe um alto grau de segurança devido à matéria-prima radioativa empregada. Show? Né? Já tínhamos comentado um pouquinho sobre essa situação. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós já destacamos aquela alternativa que consideramos certa, correta, certo? Mas olha só, vamos analisar aqui rapidinho a letra A. Fissão nuclear é a junção de núcleos atômicos. Ó, junção, união, não. Fissão é o inverso, é a quebra. Tudo bem? Então, por causa desse termo, essa alternativa está errada. Letra C. Uma das vantagens do uso da radioatividade para a produção de energia elétrica é o de não causar efeito estufa e a desvantagem dos gases tóxicos produzidos. Turminha, o erro aqui está nos gases tóxicos. Não há produção de gases, certo? Não há produção de gases. Então, o uso da energia nuclear não produz esse tipo de poluente. Aí seria uma termoelétrica, né? Uma termoelétrica que vai queimar carvão, ok, mineral ou carvão vegetal. Aí sim, tu vai ter a produção de gases, ok? Letra D, temos três partículas naturais, alfa, beta e gama. Cadê o erro? Gama não é uma partícula, ela é radiação. Show? Pegadinha, então temos que estar atento. Faz parte, né, da combinação de radioatividade gerada por um núcleo instável, mas gama é um tipo de radiação. A bomba atômica é um exemplo de fusão nuclear. Parou, não é fusão, é fissão nuclear. Ok? Então, nos resta aqui a letra B. Se o elemento radioativo em 100 anos sofre uma desintegração de 93,75% da sua massa, esse elemento químico, né, terá nessas condições uma meia-vida de 25 anos. Correto. A meia-vida, turminha, é o tempo necessário para que a radiação, né, o nível de radiação, ela caia pela metade. Então, a cada 25 anos, eu vou ter uma redução de 50% no quantitativo, na quantidade de radiação emanada, projetada. Então, depois de 25 anos, aquele nível de 100 cai para 50, depois cai para 25, depois cai para 12,5%, e assim nós vamos eliminando sempre 50% daquele nível radioativo, nesse caso a cada 25 anos, a meia-vida do elemento. Vamos a uma próxima questão. Olha só. A meia-vida do radioisótopo cobre 64, lembrando que 64 é a sua massa molecular, né? Tanto é que na sua simbologia, olha só, o valor que aparece em cima é o valor de 64. Então, a meia-vida desse radioisótopo é de apenas 12,8 horas. Então, a cada 12,8 horas, o seu nível de radiação cai 50%, pois ele sofre decaimento beta e se transforma em zinco conforme a representação, ok? Observe que quando a partícula beta ela é projetada, tudo bem? O número atômico vai aumentar em uma unidade, ó, de 29 foi para 30. Por isso eu vou sair do cobre e vou para o zinco.
Considerando uma amostra inicial de 128 miligramas do cobre-64, após 76,8 horas, a massa restante desse radioisótopo será de... Turminha, olha só o esquema que montei para vocês. Ó. Inicialmente eu tenho uma massa de 128 miligramas desse radioisótopo. Após a primeira meia-vida, né, esse valor vai cair para a metade, pela metade, 64. Aí eu vou ter uma segunda meia-vida, que eu vou ter uma redução também de 50%, 64 para 32. Após uma terceira meia-vida de 32 para 16 miligramas. Após uma quarta meia-vida de 16 para 8 miligramas. Quinta meia-vida de 8 para 4 miligramas, sexta meia-vida de 4 para 2 miligramas. Então, as meias-vidas necessárias para que 128 miligramas caia para 2 miligramas, né, que é esse tempo de 76,8 horas, então vão acontecer 6 meias-vidas, né, 6 processos onde esse nível de radiação vai cair pela metade. Show de bola? Então, a resposta, certo? Para chegar aqui em 2 miligramas, então aqui a resposta, a letra A. Tudo bem? Que são 6 processos de meias-vidas. Vamos lá, mais uma questãozinha. No dia 26 de março deste ano, completou 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio. O fato ocorreu no arquipélago de Bikini, Estados Unidos, em 1954. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima, no Japão, em 1945. Sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar que, vamos lá, é do tipo de fusão, do tipo de fissão, ocorre emissão de raios alfa, ocorre emissão de raios beta. Turminha, essa detonação que ocorreu, né, e por ser, certo, e por ser um artefato, né, muito mais potente do que a bomba de Hiroshima, isso indica que aquela bomba, né, esse teste, ele se trata de uma reação do tipo de fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo, né, já explicamos, que vai unir átomos leves, átomos estáveis. Como eles são estáveis, eles têm a tendência mesmo de não querer se unir. Então, para você fazer com que eles se unam, né, então isso vai haver uma liberação de uma energia gigantesca. Por isso que a questão fala de centenas de vezes mais forte. Então, é uma reação que ocorre do tipo de fusão nuclear. Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha. De acordo com a publicação Química Nova na Escola, volume 33, de maio de 2011, no limiar do século XX, o conhecimento ainda incipiente sobre a radioatividade e seus efeitos atribuiu ao rádio poderes extraordinários, como a capacidade de ser responsável pela vida, pela cura de doenças tidas como irreversíveis e ainda pelo embelezamento da pele. A partir dessas concepções, foram criados cremes, shampoos, compressas e sais de banho com presença de rádio. Sobre os efeitos e aplicações da radiação, assinale a única afirmação falsa. Só um parênteses rapidinho. Nós estamos aqui no início de 1900, certo? Esse elemento rádio ele foi descoberto. A radioatividade também estava sendo descoberta. Os primeiros estudos estavam sendo feitos. E, inicialmente, né, se deu esse caráter milagroso, esse elemento, e como está escrito aqui no texto, foram criados cremes, shampoos, compressas, sais de banho com o elemento rádio, que é um elemento altamente radioativo. Agora, vamos lá. A sua pele sem nenhuma proteção, entrando em contato com o elemento rádio. Então, inicialmente parecia que a pessoa estava se tornando mais jovem, mas em poucos dias, pouco tempo depois, começaram a surgir inúmeras doenças de pele e tipos diferentes de câncer, devido à exposição de um elemento altamente radioativo. Ok? Então,
toda pesquisa ela deve ser muito bem trabalhada, explicada e divulgada para que erros como esse não possam ser cometidos. Beleza, turminha? Agora vamos aqui a resolução da questão. Está falando de afirmativa falsa. A única afirmativa falsa. Ó, a energia cinética das partículas alfa, oriundas da desintegração do rádio, é convertida em energia térmica após as colisões. A partícula alfa ela vai ser projetada, okay? Ela vai sair do núcleo atômico. Então, se ela vai ser projetada, ela vai ter uma velocidade. Por isso fala em energia cinética, que é do movimento. Show? E aí, em contato com um anteparo, tudo bem? Isso vai ser convertido em energia térmica, ok? Vai acontecer uma colisão e vou ter a conversão em energia térmica. Então, correto. A radioatividade está presente em todos os seres humanos, como, por exemplo, o isótopo radioativo carbono 14. Sim, o nosso corpo ele emana radiação, logicamente que num nível muito baixo, tudo bem? Mas se você existem equipamentos que medem essa radiação, né? O contador Geiger. Então, se você aproximar esse contador, e é interessante que ele vai emitir um sinal sonoro, né? Quando entrar em contato com um elemento radioativo, né? E se você aproximar esse equipamento do seu corpo, então ele vai acusar, lógico, num nível muito baixo. Então, nós emitimos radiação. Porque, dentre vários componentes, nós temos o carbono 14 no nosso organismo. Lembrando que esse carbono 14 ele é utilizado na datação de fósseis, ok? Esse elemento, né, para ele já é conhecida a sua meia-vida, em torno de 6.500 anos. Então, quando você tem uma descoberta de um fóssil, né, então é só você medir o nível de carbono 14 presente, né, naquele fóssil, você compara com o atual, né, e aí você vai saber qual é a porcentagem que ainda resta daquele fóssil e você vai conseguir estimar, claro, estimar a morte, né, há quanto tempo atrás, né, aquele fóssil ele morreu. Então você vai ter uma estimativa de quanto tempo, né, tem aquele fóssil, utilizando a datação do carbono 14. Então é verdade, está correta. Na letra D, as radiações nucleares provocam ionização com alterações moleculares, formando espécies químicas que causam danos às células. Quando falamos do elemento rádio, né? Então, esse elemento rádio, diretamente em contato com o nosso organismo, vai estar gerando isso. Vai provocar a ionização, né? Então, as moléculas do nosso corpo, proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? O DNA vão estar ionizados. Com isso, eles vão ficar extremamente instáveis, né? Isso vai gerar as alterações moleculares que a questão está trazendo para a gente. Então, isso é correto. Bom, letra C. Os raios gama e os nêutrons não apresentam efeitos graves. Parou? Não apresentam. A radiação gama ela é extremamente nociva para a nossa saúde, né? Então, é apenas no cinema, né, apenas na ficção, que se você for atingido pela radiação gama, você vai ficar verde, extremamente forte, extremamente musculoso, né? A história do Hulk. Então, isso é ficção. A radiação gama ela é extremamente nociva para a nossa saúde. Então, você não vai virar Hulk, você provavelmente vai virar um cadáver, né? Você vai ter sérios problemas de saúde e a tendência é que isso vai levar à morte do organismo. Então, radiação gama e nêutrons não apresentam, não, apresentam efeitos graves nos seres humanos. Na verdade, em todos os seres vivos, mas nos seres humanos também. Então, apresentam efeitos graves por conta, não de sua pequena, por conta de sua grande capacidade de penetração. Beleza? Então, uma fonte de radiação gama, nós precisamos ficar afastados. Show de bola? Um pouquinho da radioatividade.
Espero, turma, que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!